E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí que com o Rodrigo Bueno, o pessoal lá da ESPN falaram sobre o São Paulo, sobre o atual momento do técnico Luiz Ubeldia e um grande desabafo ao vivo de Rodrigo Bueno. Eu vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo a meta de 20 mil inscritos. Dá essa força para esse jovem São Paulino. A gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários e a gente vai falar muito do clássico do final de semana e também da situação de Luiz Ubeldia. Crédito extras, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Não deu linha na pipa. E agora ele vem. Ele vem. Chegou a hora de Rodrigo Bueno desabafar. E para isso, temos um momento especial. O senhor, dependendo da sua situação, vou ter que chamar o SAMU aqui de novo. E a nossa caixa de primeiros socorros vai ser colocada aqui para tratar o senhor, de maneira que já foi feito isso na primeira semana. Não, nos primeiros dias da semana. Agora, senhoras e senhores, atenção para algo mágico que vai acontecer no seu televisor. O desabafo vai rolar em 3, 2, 1, vai! E aí, o Santos passeia em cima do São Paulo. Faz a sua grande atuação, depois não ganhou de mais ninguém. Aí, ele pega o Bragantino, lutando contra o rebaixamento. Bragantino, coitadinho, com um jogador a menos que foi expulso. Zubeldia escala um time estranho e não consegue nenhum empate em Bragança Paulista. Ele salva o Bragantino. Aí ele larga, deixa o Morumbi com a Shakira. Que pena que eu não fui no show da Shakira ontem. E ele vai enfrentar a Inter de Limeira, que não venceu ninguém. E a pobre Inter, campeã paulista de 86, mas é um time bem inferior aquele, perde um jogador também. Joga com um a menos contra o São Paulo em Brasília. Mando do São Paulo, cheio de São Paulinos que pagaram ingresso para ver uma festa, uma celebração. Que bom, estamos recebendo o tricolor do Morumbi aqui na capital. E o São Paulo consegue, eu não sei como, empatar em 0-0 com a Inter de Limeira, que até demitiu o técnico. Para você ter uma ideia, a Inter de Limeira, com um a menos, empata com o São Paulo e ainda fala, não, o resultado foi bom, era para ter vencido, demitiu o técnico. E aí, Zubeldia, mesmo pressionado, começando as críticas. Sabe, tem muita gente que passa pano para o Zubeldia, porque ele é legal, ele é um cara divertido, as coletivas são legais, ele avança dentro do campo, ele vai pro escanteio, ele foge da área técnica, ele dá risada, ele é muito humano. Não era o ele enfrenta o Velo Clube. E aí, fã de esporte, você me pergunta, o que é o Velo Clube? Velo Clube é um clube humilde que há mais de 40 anos não jogava a primeira divisão do Campeonato Paulista. Pela primeira vez na história do Velo Clube, ele pegou um avião. Nunca tinha viajado, nunca tinha jogado fora do estado de São Paulo. E aí, o time heróico, treinado por Guilherme, sai na véspera do jogo, chega de noite, bem tarde em Brasília, depois de pegar ônibus de Rio Claro para Campinas, pega avião, chega em Brasília, primeira vez para muitos jogadores ali, e eles conseguem fazer 3 gols no time do Zubeldia. Para muita gente isso é inacreditável, isso é impossível. O próprio Guilherme, técnico na coletiva, fizemos 3 gols do São Paulo em um tempo, no segundo tempo. Era lanterna. E então, para você que defende a distribuição de renda, a distribuição de pontos, no momento que falta coração, falta carinho, falta ajuda para aquele que está sofrendo, o Zubeldia está aí, há várias rodadas, ajudando todo mundo. E agora o que ele tem pela frente? Sociedade Esportiva Palmeiras no Allianz Parque. Palmeiras, coitado. Palmeiras está ameaçado de não se classificar. Está em 3º lugar em sua chave. Precisa vencer o São Paulo para continuar com chances e não depende só de si. Mas, pela declaração de Zubeldia, é capaz de ele poupar jogadores titulares porque o Allianz Parque tem gramado sintético. Então, o São Paulo, que está ajudando todo mundo, se você precisa de uma ajuda, chame o São Paulo. Convide o Zubeldia para sua casa, seu estádio, e ele vai ou com um time reserva, ou com um time misto, ou com um quarteto mágico, deixar tudo escancarado. Mãe. Jandrei, jogue no gol!
Sabino, vai na zaga. Igor Vinícius, vai aí, faz aí qualquer coisa na direita. Patrick, garoto, vem cá, entra aqui no segundo tempo e fecha aqui. André, substitua o Caleri, entre, faça alguma coisa. Então ele tem várias armas, um elenco recheado de jogadores capazes de doar pontos, de doar gols para os adversários. Se o São Paulo der a lógica e perder para o Palmeiras no domingo, depois ele tem Ponte Preta e São Bernardo, que são os rivais diretos do Palmeiras. Zubeldia, com essa semana desastrosa em termos de resultados, ele praticamente tirou a chance do São Paulo jogar em casa a semifinal, quem sabe, né? Porque o São Paulo ano passado foi eliminado pelo Novo Horizontino. O São Paulo pode muito bem fazer um jogo com o Novo Horizontino novamente e ser eliminado. Porém, se o São Paulo fizer uma semifinal, tudo indica, contra Palmeiras, Ponte Preta ou São Bernardo, o jogo não será no Morumbi. Então o São Paulo perdeu a renda. Uma renda que seria, sei lá, de 3 milhões de reais. O São Paulo vai ceder para o seu oponente, se é que o São Paulo estará na semifinal. Então o Zubeldia está aí. Eu sugiro o Prêmio Nobel da Paz. Não só ele deve continuar no comando desse elenco. O senhor tá com ironia, como também ser homenageado pela ONU, porque ele sim está ajudando os fracos e os oprimidos. O senhor está agora dando a entender. Primeiro que eu anotei várias coisas aqui. Até acendemos as luzes de volta, agradecendo a nossa equipe técnica, que é maravilhosa. O pessoal do departamento chama cheio de departamento, é maravilhoso. Eles fazem a luz, a iluminação, eles são maravilhosos. Um beijo para vocês e para toda a equipe técnica aqui. Fábio está nas picapes também, então, nossos Fábios aí. Agora, tem uma coisa. Não há como, embora tenhamos esse show lindo e maravilhoso, deixar passar que o senhor criticou o quadrado mágico, sendo que o senhor... Ou eu tô errado, Zé? Não. Quem que cunhou? Quem que falou que era isso? Você, inclusive, causando uma revolta aqui dentro do Bisley, que estava no programa. Outra coisa, quem foi que elogiou aqui? Você tá do lado dele. O Zubeldia é legal. Rebeldia. Ele é rebeldia. Ele me retrata. Agora, parece, Breler, que tudo está por água abaixo. Ele adotou a fina ironia para trazer aqui um personagem que, tá tudo bem e tal. Vamos ajudar o Palmeiras, que o senhor falou com o Palmeiras. Sabe o que ele falou, Breler? O Palmeiras está aqui, o que São Paulo vai fazer. Será que passa o São Palmeiras ou não? Olha lá o São Paulo. Parece que o jogo virou. Complicar a vida do Palmeiras seria a salvação para o Zubeldia? A torcida? Isso, essa é a pergunta. Não vai complicar. Não vai? Não vai complicar. Talvez ele facilite, como eu falei. Para bom entendedor, meia palavra basta. São Paulo já foi algumas vezes ao Allianz Parque e teve lesões de jogadores, alguns importantes. 6 jogadores. O Zubeldia falou isso na coletiva. Então você vê como ele se perdeu. Porque o plano era fazer uma pontuação que o garantisse no primeiro lugar do grupo e, quem sabe, brigar com o Corinthians pela melhor campanha geral. São Paulo, há uma semana, tinha esse como planejamento. Isso. Agora o São Paulo não sabe nem se vai ser mais o primeiro da sua própria chave, porque vai enfrentar 3 adversários interessantes, competitivos. E ele falou sobre o gramado. Então vamos ver como é a recuperação de jogadores, porque ele usou titulares ontem. Bubu. Ele usou titulares ontem. Olha que eles e é isso aí. E aí você imagina, o Palmeiras está babando, está salivando. Mas calma, o Palmeiras então eu tô está louco. com sangue nos olhos. Palmeiras titular, o Abel, para classificar no Campeonato Inédito, vai tentar amassar, trucidar o São Paulo Futebol Clube. Mas peraí, Bubu... E o Zubeldia talvez vai colocar um time. O Zé. time titular já não fala essas coisas. Imagina se ele... Aí é loucura. Aí é loucura. Breler, vai, é com você, Breler. Breler. É com você, Breler. Não, vai, Breler. O Breler, ele poupou vai. Pra jogar, ele põe os principais contra o Velo. Qual é o principal jogo? Inter, Velo ou Palmeiras? Onde ele tinha que ter os melhores? Mas eu não... Pra mim, uma coisa não invalida a outra. Ele pode jogar mais uma vez com o time. Você acha que ele não vai pôr os caras pra jogar com a pressão Acho que que o Lucas vai jogar no sintético? Não, mas tem que jogar. Oscar, existe uma pressão diferente agora em cima do Zubeldia. Ele sabe disso. O Zubeldia não é um técnico muito político. Ele não é Zubeldia e rebeldia, como o Bubu gosta de falar. Mas, nesse momento, o técnico precisa ter a sensibilidade de saber que há uma situação não só... de risco em cima do cargo dele, mas de risco para o próprio time, que também, de alguma maneira, se sofre uma derrota, passa a ser não só de primeiro lugar, mas até mesmo de classificação. Então, por tudo isso, o Zubeldia precisa calcular muito bem, mas
é que as coisas não são automáticas e lineares como a gente gostaria que fosse. São Paulo, por exemplo, no ano passado, se tinha ali... No fim do ano passado, quantos São Paulinos defenderiam se a diretoria tivesse mandado o Zubeldia embora? Uma parcela da torcida ficaria satisfeita, mas eu acredito que naquele momento a maioria não gostaria. Acho que ali o trabalho do Zubeldia era defensável, apesar dos pesares. Se o São Paulo começa a temporada com o Zubeldia, mantém o técnico e a essa altura da temporada hesita sobre o trabalho do treinador, aí realmente é tratar a coisa como se fosse um... Eu respeito muito o sentimento do torcedor. O torcedor de São Paulo tem razão em não estar satisfeito com o time porque não tem jogado bem. Mas daí a criar uma ideia de que o Zubeldia chegou no seu teto, que o trabalho não evolui mais, na metade de fevereiro, aí, pra mim, na minha visão, acaba sendo um exagero, porque esse foi o técnico que a diretoria escolheu bancar. E todo trabalho que ganha um voto de confiança de uma temporada para outra, ele já começa com uma lupa diferente. A exceção do Abel no Palmeiras, que o Abel, ele se banca por títulos, por conquistas. Verdade. Então, o técnico que nessa situação do Zubeldia, ele precisa calcular muito bem as coisas, mas ao mesmo tempo ele precisa se manter fiel às suas ideias. Então, eu não acredito, por exemplo, que o Zubeldia vai dar na telha no clássico, na casa do Palmeiras e vou botar a molecada pra saciar a sede do torcedor por ver a base de Coutinho em campo. Ele não vai fazer isso. Então, ele tem de ponderar nesse momento se vale a pena manter o critério ali de 2 jogos e poupar um, e analisando friamente a condição física dos caras. Se nesses 2 jogos o time se desgastou e o Lucas e o Oscar jogaram o jogo inteiro ontem contra o Velo Clube. Então já realmente pode ser que os caras não tenham condição mesmo de ir a campo. Mas para eles o Beldia vai pesar muito uma pancada no clássico, pancada que eu falo, sofrer uma goleada, se não tiver os principais jogadores. Porque o torcedor não vai ter essa frieza de entender que faz parte de um planejamento, que é começo de temporada, que isso é alinhado com a diretoria antes, e não é agora, mas no começo do ano. E aí o Zubeldia vai para eu vou salvar o meu cargo ou eu vou manter o que eu acredito que é o de melhor para o clube. Na minha visão, pela personalidade que ele tem demonstrado, se ele tiver de seguir um planejamento, ele vai optar por isso do que necessariamente só para boia de salvação. Eu acho, e aí, Nath, na hora do vamos ver, o Zé daqui a pouco vai passar a impressão de que ele já viveu certamente momentos do treinador pressionado e o que vive esse ambiente, como é que é o ambiente com o jogador ali. Mas certeza que na hora que sair a escalação, ele vai tentar, eu não sei, minha opinião, ele vai tentar botar os melhores. Assim, não dá pra poupar. Eu entendo agora. quando o Breiler fala que é início de temporada, mas a gente tem que lembrar que o final da temporada do São Paulo foi ruim. O jogo contra o Botafogo, o primeiro jogo foi muito ruim. O segundo jogo poderia ter matado, e aí passa também a responsabilidade pelos jogadores, mas talvez uma ideia diferente ali do seu treinador. Então, assim, o final de temporada com o início de temporada, talvez dê à torcida essa explosão que está tendo agora. De ver um time que não consegue render da forma como gostaria ou esperaria, né? Diante de clubes que tecnicamente são abaixo em relação à qualidade técnica do São Paulo. Então, eu entendo quando o torcedor, já os que perderam a paciência, os que ainda acreditam, porque eu acho que faz parte de todo esse processo. De lembrar da Libertadores como foi, de lembrar o restante, o final da temporada como foi. O time muitas vezes titular não conseguia jogar. Conversei com o São Paulino que falou, mas também a gente coloca na conta que não tinha mobilização alguma para o final da temporada, já estava classificado para a Libertadores. Eu entendo tudo isso. Mas para o torcedor são paulino, e aí eu direciono talvez para o Bubu, a sensação que fica beleza, é início de temporada, o time titular ainda não consegue jogar de forma em que consiga os resultados que precisa, em jogos que precisa. Qual foi o grande jogo do São Paulo nessa temporada? Foi contra o Corinthians, no Morumbis. Mas é o que o Bubu falou, fora de casa, o São Paulo tem encontrado dificuldades. Tem alguns jogadores que fizeram uma boa campanha na Copinha, e a gente não está falando que ele tem que ser titular, mas tem alguns jogadores que poderiam ter mais minutagem. Até por ser o início de temporada. Então, assim, são muitos questionamentos. Você conversou até, Zé, a Nath conversou com os São Paulinos equilibrados, tal, aqui na redação, ponderados, e até algumas pessoas já estão largando essa mão. Como é que é a mão? Eu fiz aqui. Bubu, A torcida do São Paulo, no final do ano passado, semana estava de mão dada com
Zubeldia. Tinha gente na diretoria, no departamento de futebol de São Paulo, fritando, querendo derrubar. Como é que tava a mão? Olha lá, a mão tava assim, a torcida de São Paulo tava de mão Cuidado, dada. isso. Mão dada. Ó, peraí, não dá Vai, pra sai fazer. pra baixo. Mão Cuidado, dada. você vai Mão dada, arrebentar assim, o braço aí, vai. segurando forte o Zubeldia. E o Zubeldia acho que só não caiu porque ele tinha arquibancada do lado dele. O povo tava com ele. E agora, como é que tá? E agora começou já assim, soltou. ó. Só o dedinho? Ó lá, Santos, Bragantino, Inter de Limeira, Velo Clube e ó lá. E aí, os São Paulinos estão Se empatar com o Palmeiras, largando o Zubeldia, soltando a mão dele. E aí, já aconteceu com o Carpini no Paulista do ano passado, após ser eliminado pelo lembrou. Novo Ele lembrou, Horizontino. Mestre Carpini. Mestre Carpini. Mestre Carpini. Super campeão. Pera, tudo bem, desculpa. É, O cara que quebrou o tabu, foi super campeão. Mas tudo bem, Mestre Carpini tá na história, porque ele foi super campeão do Brasil e ele quebrou o tabu em Itaquera. Entendi. Mas é o seguinte, professor Carpini, na hora que a torcida o largou, largou. o abandonou no Morumbi, naquele jogo contra o Novo Horizontino, ali ele já era um morto-vivo no cargo. Bubu, eu tenho uma curiosidade. Sim. Antes de te perguntar uma outra coisa, eu vou perguntar pro Zé e aí vou voltar pra você pra falar das escolhas do Zubeldia. Já vai pensando. Ô Zé, você trabalhou em vários vestiários, jogando em grandes times. Quando a torcida, isso que o Bubu falou, você já viu a torcida, o cara já sobe pro gramado pra orientar, nem começou o jogo e já tá ouvindo xingamento. Você ouviu tanto no Pacaembu, é que você, graças a Deus, não fica muito no banco. Nem ficou, mas você já ouve muito. Ih, o cara tá pressionado. Como é que faz? Porque o Pedro Ivo, o Pedro Ivo não está no programa hoje, mas ele pediu para perguntar sobre a parcela de culpa. fazer uma- Né? Ele gosta de dividir Fazer a divisão de culpa. A tal. divisão de culpa, né? Pra você, o foco tem que ser no Zubeldia e já o Bubu vai falar das escolhas do Zubeldia. Não, tem que ser no Zubeldia. Eu falei ontem aqui, Zubeldia, falei antes de ontem, né? Falei primeiro dos jogadores, que eu acho que existem determinadas situações contra a Inter de Limeira, especialmente aqui. Eu acho que os jogadores tiveram muita responsabilidade no resultado. E ontem a mesma coisa, os jogadores e aí vamos dividir um pouquinho em relação a Zubeldia, um pouquinho de responsabilidade e tal, mas eu continuo dizendo, o São Paulo teve chance de matar, não teve? Teve chance de matar o jogo, não matou. Aí depois tem a questão de organização defensiva, o equilíbrio, aquelas coisas que eu falei antes na abertura do programa, né? Definição de um cara ali para segurar essa bola. Tem uma questão que eu acho que o São Paulo não tem e precisa encontrar, chama-se líder em campo, que é o cara que a situação está complicada, vamos parar a bola, vamos segurar, vamos conversar aqui, ajeita aqui, ó, agora vamos fazer uma pressão, agora, não, vamos segurar um pouco aqui no meio campo, posiciona, vamos respirar, roubar um pouco mais essa bola, administrar o jogo. O São Paulo não tem isso, por isso que eu acho que a figura do Oscar vai ser muito importante durante o ano, para que ele possa definir isso. O Oscar é um cara que tem experiência, Copa do Mundo, joga tanto tempo na Europa, na China, uma carreira de muitas experiências, precisa entender agora, agora eu preciso encontrar ser o cara para o São Paulo poder organizar. Vem cá, vou segurar aqui na frente, Alisson, Pablo, segura um pouquinho mais, qualquer coisa você joga a bola para mim. Lucas, vem um pouco por dentro, vamos deixar o Luciano chegar um pouco mais no Caleri, ou seja, tem que ter um pouco mais de organização dentro do campo, mas com um líder, com um jogador que está sentindo ali. Muitas vezes o treinador vê, o auxiliar vê, enxerga um monte de coisas e tal, mas o jogador que está sentindo isso daí. Eu acho que o São Paulo precisa de um líder. O Caleri pode ser um líder pela forma como joga, identificação e tal, mas eu não vejo o Caleri fazendo esse papel tão importante lá no meio campo, de segurar a bola, de dividir a responsabilidade. E não tem jeito, quando você não ganha, o responsável eu só vi um treinador assim que, quando ganha ele, quando perde os jogadores. Tem muito. Mas de falar, de falar poucos, assim, né? Poucos. Entendeu? O Zubeldia, no caso aí, eu acho que ele deve ter fechado um planejamento com a diretoria de rodar a equipe para entender como é que funciona cada um dentro das suas reações, características, e depois ter a definição. Só que, de novo, futebol é resultado. Camisa grande como São Paulo, se você não ganha, pesa. Rodrigo Bueno, ontem quando saiu a escalação, muita gente lembrou do senhor quando o Jandrei foi escolhido para ser o titular. O Rafael, ao ser questionado, e aí quem trouxe essa informação foi, até eu estava acompanhando aí, foram os jornalistas que estavam na cobertura do jogo, disseram que o Rafael disse, não tenho nada, talvez tenha sido também de rodar o elenco, enfim. Muita gente está falando sobre a escolha do Jandrei. Você acha que o Zubeldia vai morrer abraçado com as suas convicções? Por exemplo, o Jandrei, você ironicamente, pensa que eu não peguei a sua ironia,
Sabino, vai lá, vai não sei quem. Vai no gol. Vai o gol. Você acha que ele está escolhendo errado? Primeiro, assim, se um técnico escala um jogador ruim, a culpa é do técnico. Agora, se a diretoria mantém um jogador ruim, a culpa é da diretoria. O Jandrei, para mim, deveria ter se despedido do São Paulo após o Brasileiro. Lembra como terminou o Brasileiro pro São Paulo? São Paulo estava empatando em 1-1 no Rio de Janeiro com o Botafogo, campeão brasileiro, festa no Newton Santos. E aí, poucos minutos para acabar a partida, o Jandrei entrega a bola, o São Paulo toma um gol e perde 2-1. Eu falei, cara, que despedida, saindo por cima, o Jandrei, entregando o ouro, né? Eu falei, fechando o ciclo dele no São Paulo assim, com chave de ouro. Você né? tá ironiquinho, hein? Você é ironia. Sair assim pra torcida, poxa, Jandrei, muito obrigado por tudo. Agora, boa sorte no prosseguimento da sua carreira. Mas não, ele foi prestigiado, a diretoria. Não, ele tem contrato. O Jandrei já prestou bom serviço. Aliás, foi elogiado pelos Zubeldia ontem. Teve momentos em que o Rafael estava fora e o Jandrei entrou e deu conta do recado, né? Para de porque, ironia. não, ironia não, porque Você tá assim... cheio de Trazer gracinha. ironia, trazer Depois os caras ironia. mandam Não. mensagem aqui. Veja tem que os gols. segurar a onda, né, Zé? Jogador vê o Tem dois programa. problemas. O Jandrei pula. Tem goleiro que não pula. O Jandrei pula, só que ele não pega. Então, normalmente o cara chuta no gol, ele pula e não pega a bola. Normalmente esse é o roteiro, né? E às vezes o cara chuta, ele chama gol. Tem goleiro que chama gol. O Thiago Volpe, por exemplo, que tá no Grêmio agora, tem essa fama de você chama gol. Os caras chutam no gol dele, a bola vai no ângulo, vai no cantinho, uma porrada, o cara acerta um chute que nunca mais vai repetir na vida. O Jandrei também tem isso, né? O cara chuta, basicamente é gol, né? Porque ele não tem um braço largo, né? Ele não tem envergadura, né? Então, ele não chega a ser um tiranossauro, né? Que tem aquelas mãozinhas assim. Mas ele tem uma dificuldade. Depois os caras mandam mensagem aqui, né, Zé? Pode mandar. Nós vamos ter que... Você vai ter que falar. É uma análise. Tanto que, por exemplo, assim, ele não tem culpa total nos 3 gols. O segundo gol, ele tem culpa, eu acho que mais porque ele repõe a bola errado. Joga pra direita ali, se repõe de forma errada, a bola volta rapidamente, e aí tem um chute e ele não pega. Né? Um goleiro de altíssimo nível, pelo menos tocaria na bola, faria alguma coisa melhor. Ele não consegue. Então ele tem limitação, todo mundo sabe disso. Então, eu acho assim, o São Paulo já está com problema no gol há muito tempo. Mesmo o Rafael, que é o titular, que tem bons serviços prestados, foi importante em títulos, na Supercopa pegou pênaltis e tudo mais, goleiro, tal. Bubu. O Rafael não é um goleiro top para mim do Brasil. Não é. Chegou a seleção para mim com o Dorival de forma injusta, porque o Dorival conhecia ele, levou. Mas assim, o São Paulo precisava, por exemplo, não só liberar o Jandrei, ter liberado o Jandrei lá atrás, como ter buscado um goleiro top. Então você pega hoje quase todos os grandes clubes do Brasil. Pega o chamado G12. Por exemplo, eu vou pegar um time aleatório aqui. Vasco. Léo Jardim. O vascaíno pode ter reclamações com o seu elenco, não sei o quê, mas, pô, o goleiro a gente não tá mal, não. Entendeu? Não fala de Vasco que você começa a se complicar. Eu peguei um aleatório, um time assim. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar um outro aqui aleatório. Corinthians. O Corinthians tem o cara perdeu o Cássio, perdeu o Carlos Miguel. Ai, meu Deus. Pegaram ali rapidinho o Hugo Neneca, hoje o cara é herói da Fiel. Onde ele vai? Entendeu? Pega outro time, vai. Vou pegar um outro time, sei lá, qualquer. Santos. Pô, tem o Brasão que tá muito bem. Se o Neymar não tá salvando, o Brasão tem jogo que tá salvando o Santos. Garoto ali e tal, elástico, pula, né, não sei o que e tal. O Rio Branco tem um bom goleiro também. Tem 2 bons goleiros, né? Então. A reserva também é bom. Então, por exemplo, assim, a gente falou da posição de goleiro. Pra mim já é um problema de São Paulo há muito tempo. O São Paulo tinha um problema sério na lateral esquerda que aparentemente agora tá solucionado. O São Paulo pegou o Enzo Dias, tá jogando mais do que eu imaginava que ia jogar. Eu critiquei. Falei, cara, não é tudo isso e tal. Cobrava ele ontem. Hoje, ao contrário do que era a imprensa esportiva há alguns anos, os comentaristas eles não têm mais medo ou vergonha de dizer para que time eles torcem. Alguns são imparciais e tem outros que são bem imparciais. Mas o lado bom de você ter jornalistas que se expressam e que deixam publicamente expostos o time que torce, é que você pode falar também, às vezes, como torcedor, quando você for dar esse tipo de opinião. Às vezes, quando você vai fazer a análise de um jogo, você tem que ser imparcial, porque você vai estar analisando 2 equipes.
Mas em alguns casos, onde você vai analisar apenas um clube, uma atuação, ou mesmo um padrão de jogo, ou um técnico, como no caso, você pode falar como jornalista, como você assiste e vê o jogo, e como torcedor, como você se sente após o resultado. E o Rodrigo Bueno, assim como o Vitor Birne, são declaradamente são paulinos, eles sentem, além deles assistirem e verem o que o São Paulo está fazendo, eles sentem o que eu e você também sentimos. Sabe por quê? Porque o principal, assim, ganhar, perder, empatar, é do jogo, cara. É do jogo. A gente sabe que o São Paulo não vai ganhar tudo. Que esse time de São Paulo, apesar de ser um time melhor que o do ano passado, não vai ser um time que vai ganhar tudo. O que mais me incomoda é a falta de padrão de jogo. No ano passado, eu disse isso no vídeo mais cedo e volto a repetir. O São Paulo, pouquíssimos jogos, ele se perdeu dentro de campo. Ele foi um time bagunçado. Encatado, como dizem, né? E nesse ano, em vários jogos, o São Paulo se mostrou um deserto de ideias, o São Paulo se mostrou um time extremamente desorganizado, e isso não pode acontecer. Porque, vamos fazer um exercício aqui. O São Paulo jogou contra o Corinthians e meteu 3-1. Se no final do jogo vem um escanteio, o Corinthians faz um gol de bola parada e naquele abafa final a árbitra dá um pênalti, o árbitro dá lá um pênalti e o Corinthians empata 3-3. Eu e você ia ficar chateado. Mas a gente ia ter visto que o São Paulo foi melhor que o Corinthians e que o resultado daquele jogo foi um resultado do acaso. Agora, num jogo como o de ontem, de que adianta o Velo Clube vai lá e empata 3-3? No último lance, o Jandrei vai para a área, um escanteio, a bola bate, rebate, o André Silva empurra ela para dentro, o São Paulo ganha de 4-3. A gente ia estar aqui feliz porque o São Paulo se matou para ganhar do todo-poderoso Velo Clube? O grande problema desse São Paulo é falta de padrão de jogo. O grande problema desse São Paulo é nível de atuação. Ganhar, perder, empatar é do jogo. Mas você tem que ter um centro, você tem que ter padrão, você tem que ser um time organizado. Você não pode ser um time que cruza a bola 43 vezes de qualquer maneira. Pô, o São Paulo é Inter de Limeira. Se você vai cruzar a bola, tira zagueiro, tira volante e coloca atacante. O Zubeldia não fez isso. Se você, a sua tática, eu não consigo entrar tocando a bola, eu vou cruzar a bola na área. Eu vou tirar um volante, vou tirar um outro atacante de beirada e vou colocar dois centroavantes. Vai ficar Caleri, André Silva e Rian Francisco. Os três caras lá dentro da área, o Lucas e o Oscar vão cruzar a bola na área, mas os laterais para esses caras fazer gol. Se o São Paulo fosse resumir a isso, pelo menos tome a estratégia correta para isso. É isso que me incomoda. Nível de atuação. Num jogo como o de ontem, com todo respeito ao Velo Clube, é um jogo pro São Paulo ganhar de 2-0 tranquilo. É um jogo pro São Paulo ganhar de 3-0 tranquilo. É um jogo pro São Paulo fazer 2-0 no segundo tempo, colocar os reservas, colocar a molecada e tal, pra poupar os caras pro final de semana. E não um jogo pra você ter que ficar brigando pelo resultado até o fim do tempo. O São Paulo, ele tem que fazer jogo de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Inter, com o Botafogo, com o Atlético. O São Paulo não pode ficar fazendo jogo de igual para igual, jogo de trocação com o Inter de Limeira, com o Vero Clube, com o Criciúma, com o Juventude, com o Cuiabá. O São Paulo, ele tem que ser dominante contra esses adversários. Isso que tá me incomodando no trabalho do Zubeldia. Principalmente porque, cara, o time desse ano é um time melhor que o time do ano passado. Você tem 3 laterais decentes, Cedric, o Wendel e o Enzo Dias. Você tem a volta do Alisson e do Pablo Maia. Ou aqui vocês querem me dizer que Bobadilha e Luiz Gustavo... Tem muita gente que tem a memória curta. Tem muita gente... o Luiz Gustavo, falta... Gente... Olha o que o Luiz Gustavo fez contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro e em vários outros jogos. O Luiz Gustavo, ele é um volante que ele é muito bom para jogos específicos. Jogos que o São Paulo vai ter a bola, jogos que o São Paulo vai dominar o adversário.
Esse tipo de jogo, o Luiz Gustavo ele é excelente, ele tem uma boa saída de bola, ele tem um bom senso de posicionamento, ele tem um bom arremate de fora da área. Agora, em jogos de trocação, tem muito inscrito que vem aqui e fala, tá faltando o Luiz Gustavo. Gente, em jogos de trocação, jogos físicos, o Luiz Gustavo passa mal. Tem mais de 30 anos, 33, 34, lá vai pedrada. Ele não dá conta de correr o tempo todo. Você vê o Luiz Gustavo correndo, ele já corre meio travado. A dupla titular do São Paulo é Alisson e Pablo Maia. Essa é a dupla titular do São Paulo. Você tem hoje a volta do Alisson e do Pablo Maia, você tem o retorno dos laterais, ou melhor, você tem a chegada de laterais decentes, você tem a chegada do Oscar para ajudar na criação. Olha que coisa magnífica. O Luciano jogando mais à frente, sem ter que vir. Ontem a gente viu isso. Todas as vezes que o Luciano recuou, veio no meio de campo para dar passe, ele errou os passes. Mas quando ele estava lá dentro da área, ele conseguiu, além de fazer gol, criar jogadas ali, dentro da área, na meia-lua no máximo. Agora o Zubeldia tem o Oscar e tem o Lucas para criar jogada para o Luciano e para o Calleri finalizarem. Ou vocês preferem o Wellington Rato, Nestor e Michel Araújo? Cara, é inconcebível que o São Paulo tenha dificuldades com esse time para ganhar de equipes inferiores. Ah, no sem bola, o São Paulo... Cara, eu disse isso lá atrás, no começo do ano. Se o Zubeldia for querer jogar com esses 4 caras, o São Paulo não pode ser um time que marca em cima. O São Paulo tem que ser um time que marca em linha média-baixa para você descer o Oscar, descer o Lucas, para esses caras não terem que correr para trás. Se você for marcar o time adversário em pressão alta, os caras vão morrer. Não dá, eles não conseguem. Então deixa o zagueiro com a bola e força esses caras a correrem para trás. E agora a gente encara o Palmeiras. E o que vocês acham que vai acontecer? O Zubeldia deve poupar o time por conta do gramado artificial. O São Paulo com uma vitória ou mesmo com um empate, o São Paulo desclassifica o Palmeiras, provavelmente. Acho que até com empate, né? Se eu não me engano, o Palmeiras, mesmo se vencer as três, ele não se classifica. Ele depende de resultados. Um empate desclassifica o Palmeiras. Vocês acham que o São Paulo tem condições de empatar lá? De vencer lá? Com esse nível de confiança, com esse futebol que o São Paulo tá praticando? Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus até o próximo vídeo. E valeu.